Olá, eu sou Érica Azevedo, estou aqui com a professora Gardênia Aragão, somos alunas do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, no Polo UESP, e a gente está aqui hoje para debater um pouco sobre a educação física, o ensino médio e a BNCC, os impactos, os dilemas e os desafios no contexto dessas reformas curriculares. Eu sou professora do Estado do Maranhão, do Instituto Federal, e a professora Gardênia leciona no estado do Ceará. Nessa atividade do mestrado, foi pedido para a gente debater sobre alguns tópicos. Dentre eles, como a escola traduziu essas orientações da BNCC, do ensino médio, e dos documentos curriculares estaduais para o chão da escola, para a realidade de cada escola, e quais os impactos que isso tudo teve sobre a educação física. Bom, e aí antes da gente começar a falar da realidade, de cada realidade aqui, de nós duas, a gente precisa entender o básico de como foi que chegou essa reforma do ensino médio. O novo ensino médio, ele tem como característica uma formação geral básica, e essa formação geral básica, ela é complementada ou aprofundada pelos chamados itinerários formativos. Então, a gente tem a formação básica, que são as linguagens, do qual a educação física está inserida, a matemática, ciências naturais e ciências humanas. E aí, dentre os itinerários formativos, a gente tem que complementar todas essas competências da formação básica e acrescida também da formação técnica e profissional. Dessa forma, o novo ensino médio ele traz uma formação geral, que inclusive teve uma diminuição da carga horária, né, não para português e matemática, mas para as outras disciplinas, e que isso seria complementado com esses itinerários formativos. E aí, a realidade de como isso chegou em cada escola é diferente. Na minha escola, da rede estadual, as orientações da BNCC chegaram a partir das CREDs para os gestores e os coordenadores passaram nos planos e assim a gente conseguiu atender a essa organização da nova base, mas sem uma formação continuada. Então, durante os planejamentos, foram passados como que seria essa organização, como que seria a organização das aulas de educação física, especificamente também. Mas essas mudanças que aconteceram com a implementação da Base Nacional Comum, elas ainda estão em fase de experimentação na escola onde eu atuo. E os estudantes também estão e foram, né, vivenciando essas mudanças aos poucos. No caso mais especificamente da educação física, ela perdeu carga horária da formação geral básica e ela, em alguns anos, se encontra nos itinerários formativos. Por exemplo, no ensino noturno que eu atuo, existe educação física nos primeiros anos, onde não tem a disciplina de qualificação profissional e nem a de educação profissional. Mas nas turmas que tem a disciplina de EPT, que é Educação Profissional e Técnica, não tem aula de educação física. E onde tem o ensino integral, que é no regular, ou durante o dia, que é integral, também sou professora do integral, tem aulas de educação física da base geral, que é 1 hora aula, e ela está lá dentro dos itinerários formativos com 2 horas. Mas com a flexibilização curricular, pode ser que no ano que vem não tenha mais essa aula de educação física dentro dos itinerários formativos. Que meio que gera uma insegurança, né? Sim. Foram mudanças grandiosas e sem nenhuma formação continuada, né? Sem nenhum preparo, tanto de gestão, de coordenação, dos professores e até dos próprios alunos.
sem uma preparação para uma mudança tão significativa, e aí acaba que tem essas experimentações e essa insegurança de saber se a educação física vai estar nesse itinerário formativo, né? Bom, diante disso, dessa realidade que a professora Gardênia trouxe, eu acho que quando a gente fala disso, de BNCC, desses documentos curriculares, é importante a gente separar duas realidades. Uma, que foi essa que a professora Gardênia trouxe, e a outra, que é o que acontece nos institutos federais, que é através do ensino médio integrado. O que acontece? Lá tem a formação básica, que não é separada, né, desse ensino técnico. E o aluno, a gente não trabalha com esses itinerários formativos, porque quando o aluno entra, ele já entra no curso que ele escolheu, mas ele já entra com uma grade, uma matriz curricular formada. Então, essa formação técnica, ela já acontece desde o primeiro dia de aula dele. Então, não existe essa separação da formação básica para a formação técnica e profissionalizante. No Instituto Federal, essa flexibilização que a professora Gardênia trouxe, a gente faz ela na forma de projetos, projeto de ensino, pesquisa, extensão. E esses projetos, aqui eu preciso falar que esses projetos no IFMA, nos institutos federais, eles têm uma potência muito grande. Então, nos projetos de ensino são direcionados para os alunos, os projetos de extensão também são direcionados para a comunidade, e a flexibilização se dá nisso. E para ter uma ideia do tamanho dessa potência dos institutos, onde eu trabalho, no Instituto Federal do Campus Timon, do Maranhão, do Campus Timon, semana passada, o campus ele ganhou o primeiro lugar na Trilha Nacional de Pré-Incubação Brasil Inovador, que é o reconhecimento nacional de como as ideias dos nossos alunos, da nossa comunidade acadêmica, pode se transformar em projetos reais. Então, assim, essa flexibilização nos institutos, ela se dá nessa forma de projetos. E aí, quando a gente fala especificamente na educação física, a gente fala, por exemplo, dos projetos esportivos, que têm um poder muito forte nos institutos federais. Essa parte dos projetos esportivos competitivos. É um evento grande, em que começa com os jogos locais, e aí vai para os jogos regionais, e até chegar aos nacionais, né? E isso tem o seu valor. Isso tem o seu valor, mas existe o receio de a educação física nos institutos federais terem uma visão priorizada para isso, para os esportes. E aí a BNCC traz que a formação do indivíduo, ela tem que ser global, ela tem que ser integral, e inclusive para todo mundo, para aquele que é esportista, para o que não é esportista, para aquele que gosta de dança, para aquele que gosta de lutas. Então, a BNCC, ela vem trazendo essa ideia da formação integral do indivíduo, que o Instituto, ele não é obrigado a seguir a BNCC, porque ele tem uma lei própria, e a gente vai falar disso mais na frente, mas ele pode seguir sim, e ele tem essa visão também na própria lei que rege o Instituto Federal, da formação integral do indivíduo. Bem, ao chegar na escola, há alguns arranjos teóricos e metodológicos que foram feitos, né, implantados frente a essa BNCC do ensino médio. E, na minha realidade, o que ficou mais visível foi a flexibilização da organização curricular, com essa divisão aí em itinerários formativos, com as disciplinas de trilhas, de estudo orientado, de projetos de vida, de eletivas,
cultura digital e, mais especificamente, no ensino noturno de qualificação profissional e educação profissional e técnica, onde a educação física atualmente se encontra com maior carga horária nos itinerários formativos. Os institutos federais, eles, em relação a como eles se organizaram com esses arranjos teóricos e metodológicos implantados frente à BNCC, como eu falei, ele não sentiu tanto, porque ele é regido por uma lei própria, uma lei que antecede todas essas outras leis que a gente está falando, que é a Lei 11.892 de 2008. E essas leis posteriores, elas não revogaram. Então, os institutos, eles não sentiram tanto a implantação desse novo ensino médio, da forma como a professora Gardenia está explicando, porque ele é regido por essa lei própria. Como que os professores, como que nós nos vemos frente a essa recontextualização curricular a partir da BNCC do ensino médio, mais especificamente o papel formativo da educação física. Bem, eu, na minha realidade, ainda me percebo num processo de constante aprendizado, buscando sempre adequar o currículo, não somente em relação às normas da BNCC, mas considerando a realidade dos meus estudantes e a realidade da escola. Desde a implementação do ensino médio com a BNCC, todos os anos surgem demandas diferentes e alterações na rotina escolar, o que gera uma certa insegurança e tem trazido uma constante reorganização. Então, essa recontextualização curricular, a cada ano, traz uma sensação de nós termos que estar constantemente nos reorganizando no processo. E articular a educação física tem sido um desafio bem maior, especialmente porque esse documento ele é orientado por competências que nem sempre dialogam diretamente com as necessidades dos estudantes e com a complexidade da cultura corporal. Geralmente essas competências estão mais voltadas para as disciplinas que têm avaliações em larga escala, como a língua portuguesa e a matemática. Na verdade, assim, a minha visão, quando eu vejo os professores conversando sobre a BNCC, eu sinto que o sentimento realmente é muito mais de como fazer com que toda essa teoria trazida pela BNCC seja colocada em prática de forma efetiva, muito mais do que a conversa sobre a própria teoria do que traz a BNCC em si. Eu vejo que os professores, eles veem a BNCC muito mais como uma grande expectativa de difícil concretização na realidade que a gente vive. Quando a gente fala em recontextualização, isso soa muito bonito para se falar, para se escrever, mas, na verdade, isso se dá com a reorganização curricular que é constante e que isso depende muito das condições de trabalho, que nem sempre são as melhores. Então, assim, a BNCC, ela tem uma boa intenção, mas, como foi falado, não existe essa preparação do profissional para todas essas mudanças. Então, fica complicado. Então, a visão que eu tenho da BNCC é que é algo muito bonito no papel, mas sem uma preparação e sem a estrutura também nacional, porque ela é uma base nacional curricular, mas eu acho que uma base nacional curricular, ela também tem que dar uma estrutura nacional para que essa base seja implementada de forma efetiva. Ela traz, em relação à educação física,
eu acho que ela traz algo importante na medida que ela fala que a educação física não pode mais ser trabalhada apenas com o esporte. Ela precisa trabalhar a formação integral do estudante. Eu acho isso muito positivo, eu acho isso muito importante. Na medida que a educação física, ela precisa acolher quem gosta de esporte, mas quem também não gosta de esporte. Quem gosta de dança, quem gosta de lutas, quem gosta de falar sobre saúde. E a BNCC, ela traz isso, mas infelizmente ela não traz essa formação continuada que vá preparar realmente uma base profissional para implementar essa base curricular nacional. Bem, mediante aos textos da semana, os artigos e os vídeos, nós vamos discutir como que a escola de ensino médio pode buscar dar voz e expressão às subjetividades juvenis. Na minha concepção, é necessário reconhecer esses jovens que chegam na escola com seus repertórios culturais diversos, experiências de vida singulares e modos de ser, de existir e de sentir e de aprender. Para dar lugar a essas expressões de subjetividades juvenis, a escola e a educação física pode criar espaço de escuta real, como roda de conversa, projetos autorais, práticas corporais, produções artísticas, mídias digitais, narrativas autobiográficas e investigação de temas que realmente façam sentido para os estudantes. Bom, e quando a gente lança a mão, não só desses textos que foram ofertados para a gente como obrigatórios para essa atividade, mas quando a gente lança a mão de todo o referencial teórico sobre o assunto, e tendo como base também a BNCC, que visa a formação integral do estudante, a gente tem que ter em mente que não tem como a gente promover essa formação integral sem conhecer realmente o estudante, sem dar voz para que a gente possa conhecer, reconhecer qual a necessidade que eles têm para fazer uma educação e uma educação física realmente significativa. E quando existe essa pergunta de como a escola pode buscar dar voz e expressão à subjetividade desses jovens, a educação física entra como uma resposta incrível, porque a gente sabe que esse reconhecimento, essa possibilidade de dar voz ao aluno, essa possibilidade de comunicação, ela não vem só com a linguagem oral, ela vem também com a linguagem corporal. E aí a educação física entra como mestra. E na medida que a gente faz realmente essa pergunta, como a gente busca isso? Como a gente busca conhecer, reconhecer e trabalhar com essa subjetividade juvenil? E aí isso pode ser através de pesquisas quantitativas e pesquisas observacionais também. E aí, nas aulas de educação física, a gente busca trabalhar isso. Isso sempre tendo em mente, como diz o texto de Moreira, de 2023, que a educação física na BNCC, e aqui eu não estou querendo defender acriticamente a BNCC, nem tampouco rejeitar de forma automática, mas existe sim realmente avanços e desafios frente à BNCC e essa formação integral dos alunos com essas subjetividades juvenis. Algo que eu achei interessante também no texto de Lopes é que ele fala que, principalmente com essa implantação do novo ensino médio, com essa perca de espaço da educação física na formação geral, que os professores precisam trabalhar
nesses itinerários formativos, de modo que se reconheça realmente o quanto que a educação física ela é importante nessa formação integral do aluno, que é o que preconiza a BNCC. Isso se dá através de projetos realmente, de pesquisas, de validar a educação física enquanto área de conhecimento e enquanto ciência, realmente, para que a gente não vá perdendo espaço e que não tenha essa insegurança de que no próximo ano vai ter educação física, não vai ter. Então, eu acho que como traz Lopes no trabalho de 2024, os professores de educação física precisam mostrar como a educação física realmente é importante enquanto disciplina para promover essa formação integral do ser humano, que é o que preconiza o que a gente está falando desde o início, que é a BNCC, que dá as orientações para esse novo ensino médio que está sendo formado. Bom, então, esse foi o nosso debate, tentando contemplar todas as pautas pedidas pela disciplina, e a gente espera ter promovido um pouco de conhecimento e reflexão sobre a BNCC, sobre realmente quais foram os avanços para a educação física e os desafios que a educação física e todas as outras áreas que não são português e matemáticas estão vivenciando frente a essas incríveis mudanças e os impactos em todas as áreas, em especial na educação física.